Provavelmente, todos nós passamos a infância dando risadas das trapalhadas do Chaves e quase sempre acabava se envolvendo nas confusões dessa vila. Mas, como você deve saber, esse seriado tem coisas bizarras escondidas que você só consegue notar se for atrás de uma boa pesquisa. E eu acabei fazendo isso. E acabei descobrindo que a história do Chaves não é tão inocente quanto ela parece, meus amigos. Mas antes da gente continuar, deixa aquele like para ajudar o vídeo aí, dá essa moral pro canal aí. Semanalmente eu faço o possível para ter vídeo novo aqui. Chespirito! Você se lembra da abertura do Chaves? Embora tenha a versão mexicana lá, né? E tem a versão brasileira aqui. Mas a musiquinha sempre é muito leve, né? Nostálgica, que parece um convite para a infância. Pois é, mas o que você talvez não saiba é que por trás dessa inocência existe algo muito sombrio. Eu também ria dessas piadas, do humor simples, das trapalhadas repetidas. Mas um dia desses, eu resolvi olhar um pouco mais fundo para essa coisa. E foi aí que eu percebi que o seriado escondia algo que até hoje eu só vi o JJ falar sobre. Nesse vídeo aí, ele dramatizou que a vila inteira e os personagens estariam em uma prisão por toda a eternidade para pagar pelos seus pecados. Essa teoria, ela passa muito pelo detalhe do nome verdadeiro do seriado, El Chavo del Ocho, que se fosse traduzido na forma verdadeira, seria o Moleque do Oito. E esse número não é qualquer número. Em estudos sobre simbologia de números, o número 8, se colocado deitado, seria a representação do infinito. Uma eternidade, por assim dizer. E isso faz bastante sentido até, porque se você notar bem, dentro da série, o tempo parece não passar de forma alguma. Os personagens não envelhecem, não evoluem, não se mudam, nada, meus amigos. Realmente é como se todos ali estivessem presos num ciclo eterno, tendo que reviver o mesmo momento repetidas vezes. A vila, esse cenário simples, repetitivo, onde tudo acontece, você já reparou que nunca vemos nada além dela? É como se o mundo inteiro parasse ali naquele lugar, sem tempo, sem relógio, sem espaço, sem saída. Parece um purgatório mesmo, na forma literal. Existe até uma teoria no espiritismo, e aqui eu tô só usando como exemplo, tá? Que dizem que muitas almas, quando não percebem que já morreram, tendem a vagar pelos ambientes, repetindo os mesmos atos eternamente. E olha que curioso isso, cara. Seu Madruga, atormentado pela preguiça, sempre devendo os mesmos 14 meses de aluguel, nunca vai atrás de emprego para pagar essa dívida, sempre se acomoda em ser cobrado e humilhado pelo Senhor Barriga. Kiko, como eu já falei em outro vídeo, era o mais rico ali, mas era totalmente consumido pela inveja, sempre mimado pela sua mãe com tudo que era do seu interesse. Dona Florinda e o professor Girafales, eternos prisioneiros da luxúria, um casal que foi condenado a uma abstinência sexual eterna, que nem sequer consegue dar um único beijo. Chiquinha, uma criança pequena, ingênua, frágil, mas totalmente entregue ao sentimento de ira, tendo ataques de fúria e termina sempre agredindo algum personagem, como forma de amenizar a sua raiva.
segundo lugar. Senhor Barriga, um homem bem-sucedido, com muito dinheiro, mas devorado pela ganância de ter mais e mais, nunca satisfeito com o que tem, deixando a avareza tomar conta do seu eu interior. Dona Clotilde, a bruxa, a senhora do 71, marcada pela vaidade, cheia de mistérios sombrios, que curiosamente, em um episódio, apelida seu nobre cachorrinho de nada mais nada menos que Satanás. É você, Satanás? Chaves do 8, como ele mesmo diz que mora no 8, mas é um morador de rua, sedento de fome, dominado pela gula, sempre viciado na mesma comida, sanduíche de presunto, sempre frustrado e sempre abatido. Essas características se repetem em cada episódio, criando um ciclo vicioso de conflitos e reconciliações, sem que ninguém realmente consiga evoluir ou sair daquela vila. E, ainda nesse assunto de purgatório, até mesmo os personagens secundários carregam pesos bizarros. Você já notou que sempre que algum personagem, seja Pops ou o próprio Nhonho, repare que sempre que o diálogo começa de uma forma saudável, mas sempre termina em briga, às vezes até em discussão generalizada e até mesmo em discórdia, como se esses personagens eles estivessem ali apenas para torturar ainda mais as almas que estão presas naquele lugar. Se lembra do carteiro Jaiminho? Ele sempre fala de uma terra distante chamada Tangamandapio, não é? Um lugar que ele descreve como bonito, calmo, que ninguém nunca ali ouviu falar. Eu achei um comentário lá no Reddit que expressa uma teoria de que esse lugar poderia ser um paraíso e que talvez Jaiminho pudesse viajar entre os mundos, como se ele fosse um viajante do tempo, tentando avisar que existe saída daquele lugar sombrio. E tem tempos que eu deixo de assistir o Chaves por causa de coisas da vida mesmo, trabalho e por aí vai. Mas quando eu torno a assistir, eu tenho a sensação de que parece a primeira, cara. Você já parou pra pensar nisso? Que nunca perde a graça? Mas e se na verdade tudo isso foi uma armadilha muito bem montada? Um jeitinho de prender você e eu no mesmo ciclo infinitas vezes. Também existem teorias sobre o seriado do Chaves falar sobre problemas psicológicos, que cada personagem vive um distúrbio diferente da realidade e crises existenciais. E uma outra teoria de que a vila e tudo que acontece ali nada mais é do que a projeção do subconsciente do Chaves sendo materializado bem na sua frente. A ausência de família, amigos, afeto, seria a mente dele tentando criar isso dentro daquela vila. Você lembra do Silent Hill 2? O que Silent faz ao James assim que ele chega na cidade? Silent pega todo o subconsciente dele e materializa isso como forma de punição, para que ele se lembre todos os dias o que ele fez à própria esposa, que foi o que ele tentou esquecer, né? Mas sendo bem sincero, cara, a teoria que eu mais acredito ser possível, sim, uma teoria sobre crítica social. Pensa bem, o Chaves se passa nos anos 70 e vai terminar ali pelos anos 90, né? Nessa época, o México vivia uma crise econômica muito pesada. Em 1976, rolou a primeira grande desvalorização da moeda mexicana, que só estourou mesmo em 1982, quando veio a dívida externa, o desemprego aumentou e a inflação disparou naquele lugar. Nesse mesmo período, 70-80, muita gente saiu do interior em busca de oportunidade na cidade, o que logo resultou em favelas improvisadas e, acreditem, vilas. E um problema social que sempre cercou a cultura mexicana foi a questão de abandono. E se você notar bem, tudo isso se reflete no seriado do Chaves. Embora Chespirito fosse um humorista, sempre mostrava um lado bem ligado e preocupado com o contexto social. Então, pode-se dizer que Chaves seria uma crítica social disfarçada de humor? Acredito que sim.
É possível também afirmar que a Vila do Chaves seria um purgatório, ou que os personagens têm problemas psicológicos, ou que tudo aquilo ali é uma materialização do subconsciente do Chaves? Talvez, cara. Como é duvidoso, como é subjetivo, por isso eu acredito mais nessa questão de contexto social. Mas enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários. Aqui foi Eliezeira e até o próximo vídeo. Vagabunda Galva.